Jornal da República, é última hora, direto do primeiro Seminário de Segurança Pública, Invasores. Estamos aqui com um dos palestrantes, panelistas, professor Marcelo Chad. Fala pra gente, ele que é mestre em Direito, fala pra gente essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas dos Estados Unidos. Impacta alguma coisa aqui no Rio de Janeiro? Bom, o impacto ocorre, mas não na magnitude que a maioria das pessoas pensam, né? O que acontece é que cada país tem a sua livre possibilidade de classificar o que for, como desejar. O que impacto maior que a gente vê ocorrendo, né, que pode ocorrer, é na questão da economia, né, de sanções, etc. Isso não fere a soberania do Brasil de maneira nenhuma. É uma classificação que, inclusive, trata a possibilidade da soberania do próprio país, que, no caso, é os Estados Unidos. Então, não existe uma interferência neste momento com relação a isso. Professor, na teoria, a gente vê muita gente discutindo a segurança pública, mas na prática a polícia vai, entra, faz operações e quando a polícia sai, volta tudo ao normal. Há como realmente combater esses criminosos ou chegou num ponto que só se fizer uma intervenção igual foi feita no Panamá? Bom, eu penso que o ponto crucial disso, né, é você unir educação e segurança pública. E a educação não é uma educação formal, como a gente tem no estudo de matemática, português, não é isso, é uma educação em virtudes. Porque se você tiver virtudes, você deixa de cometer o crime, não porque há algo escrito na lei, mas porque você tem uma formação efetiva em virtudes. Operações policiais incisivas, fortes, são necessárias? São necessárias. Agora, o que também não é, de certa forma, produtivo é que a polícia entre e depois saia. Que o Estado entre e depois saia. Então, junto com a polícia, junto com operações fortes, se faz necessário que você também tenha a continuidade do trabalho do Estado ali, sobretudo da educação. Mas assevero que destaco aqui que a educação ela não vem primeiro do que a segurança pública, porque sem a segurança pública você não consegue nem mesmo ter educação, porque se você não tiver segurança pública você não chega no colégio, por exemplo. E como vai hoje, por exemplo, se conscientizar e educar o jovem diante de uma rede social totalmente livre, onde se às vezes se deseduca a pessoa e faz ela criar padrões que não necessariamente vai ajudar no combate à segurança pública? Aí eu acho que vem um papel justamente da família, porque você deixar a rede social livre, e esse livre, entre aspas, né, você tem sanções civis, né, como indenizações, que já existem, você tem a criminalização de diversos crimes, injúria, difamação, que já existem. Então você querer trazer à rede social uma regulamentação, isso corre um risco de nós termos uma estrutura autoritária. E aí essa liberdade ela acaba sendo ferida, né? Porque quem é que vai ter a régua para analisar o que é ou não liberdade de expressão? Perceba que o conceito de liberdade de expressão é um conceito amplo. E um grande problema, por exemplo, para o direito hoje são os princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana. O que é um princípio da dignidade da pessoa humana para o senhor, para ele, para as pessoas que estão aqui, para mim? É um conceito um tanto quanto elástico. Então, principalmente no direito penal, é muito interessante que o direito ele seja posto sem grande capacidade hermenêutica, de interpretação, que ele não seja tão elástico, ele seja de interpretação reduzida. E é assim que deve ser, mas não é assim que vem sendo. As pessoas às vezes elas querem comparar, por exemplo, o sistema de segurança da China, do Panamá, com o Brasil, mas quer manter a liberdade que o brasileiro tem. E não é possível, né, você criar um sistema onde você tem que limitar a liberdade para ter segurança e, ao mesmo tempo, manter a liberdade que o brasileiro tem. É essa equação que não consegue se resolver. Né? Um outro ponto importante é você entender que cada país ele tem a sua realidade e a sua raiz constitucional. Então não adianta você querer importar um modelo pronto de determinado país. Então,
Por exemplo, né, com relação ao Panamá, você tem uma rigidez da segurança pública, um choque de ordem, o que nós vemos que acaba, de certa forma, sendo necessário. Porque quando você tem um choque de ordem, você tem uma realidade, você tem diversos estudos. Aí você pode trazer também a teoria das janelas quebradas utilizada lá nos Estados Unidos, em Nova York, que basicamente, de maneira bem simples, é o seguinte: quando você tem um local desorganizado, desordenado, escuro, sujo, aquele local passa a ser um local mais propício ao acontecimento de crimes. Então, se você tiver um choque de ordem nesse local, com iluminação, com patrulhamento, esse crime tende a reduzir ou tende até mesmo a desaparecer. Então você precisa ter essa equalização. Sempre lembrando, sempre que você tem a Constituição como norte para fazer isso tudo. Muito obrigado. Para finalizar, essa questão é interessante, como na China. O preço que a população paga é ser monitorada, né? Lá o policial nem precisa usar arma. Chega um drone, a tecnologia está tão avançada que chega um drone e fala com o cidadão como se fosse um policial. Mas o cidadão também perde a liberdade que tem aqui no Brasil, por exemplo. Esse que é o ponto mais importante e que, às vezes, o brasileiro tem que criar um debate para ver até onde pode se suprimir a liberdade em prol da segurança pública. Bom, o que eu posso dizer sobre o pouco que estudei sobre a China é que o pouco que eu estudei só foi permitido aquilo que eles deixam sair do país. Então, se eles têm uma política de deixar sair do país coisas só positivas, eu só vou ter acesso a coisas positivas. Então, eu não consigo ter uma opinião específica, formada sobre a China, justamente porque as informações, a fonte delas é a própria China que controla essas informações. Então, é difícil, às vezes, você fazer propaganda contrária a você, né? Então, eu não tenho uma opinião formada. Muito obrigado, professor. Última hora, a arma do povo.